A Vida Além da Sepultura, capítulo 21. Vamos então a uma pergunta a Atanagildo. A denominação de metrópole do Grande Coração foi-lhe dada devido a essa semelhança com o coração quando vista à distância? Responde Atanagildo. A denominação proveio da ideia de se fundar uma colônia de socorro espiritual no seio do astral selvático, em sentido perpendicular ao Brasil, e que significasse um coração sediado nas trevas do sofrimento espiritual. No entanto, a sua configuração geográfica, se assim posso me exprimir, fundamenta-se na forma de um heptágono, como disse mais atrás, ou seja, um polígono de 7 lados, cuja forma geométrica rege a harmonia e a edificação de toda a metrópole. O próprio templo, que é a aferição central da comunidade, foi edificado com a exigência de 7 torres, que também se afinizam às medidas heptagonais da cidade. Da antiga denominação de Pequeno Coração, que ficou popularizada entre os primeiros povoadores, passou a se tornar conhecida como a metrópole do Grande Coração. Assim que o agrupamento foi crescendo e se tornando uma coletividade de maiores responsabilidades espirituais. Mais tarde, devido à capacidade e ao espírito sacrificial dos seus moradores, mereceu então a inspeção de elevados espíritos sediados nos planos superiores, os quais não só louvaram os trabalhos da comunidade, como ainda ligaram-na diretamente ao departamento angélico responsável pela evolução espiritual do Brasil, que se filia, consequentemente, à hierarquia diretora da América do Sul. Depois disso, olha aí, gente, nós não estamos abandonados, entendeu? Nós não estamos, como muita gente pode pensar aí, o Brasil, o mundo, tem uma supervisão elevadíssima. A gente não entende o que está acontecendo aqui, né? Acha que estamos abandonados, mas não é. Eu tenho uma outra postagem sobre o Apocalipse, onde se explica mais sobre as questões do universal, do planeta Terra. Por que estamos passando por tudo isso, né? E o que é que Jesus veio fazer aqui? E os seus apóstolos, né? Claro que a serviço de Jesus. Bom, depois disso é que foi traçado o plano no Templo Augusto, com as 7 torres, em substituição à velha casa de orações, que só podia operar enviando vibrações cordiais ao astral inferior. Sob a inspiração direta desses elevados arquitetos do alto, que conhecemos como os senhores do pensamento disciplinado, porque esses espíritos, ele constrói essas coisas com pensamento, esses espíritos elevadíssimos. Bom, os edificadores mentais de nossa metrópole submeteram a substância destinada ao templo a processo que não estou autorizado a revelar-vos, demorando-se principalmente na construção da torre principal, que se volta para o Oriente, onde se encontra o elemento divino que representa o canal de união do nosso plano com a fonte dadivosa das comunidades angélicas da 7ª esfera. Imagine isso, 7ª esfera. É por isso que, à noite, quando a metrópole, à distância, ela me parece
prodigioso mundo de fadas suspenso na região superior, como se o céu se abrisse, deixando escoar encantadora pirâmide de luz, cujo ápice cintila como trêmulo fio de luz colorida, pendente das mãos de dadivoso anjo. Então, melhor se pode verificar o efeito divino do magnetismo angélico que flui do alto, pois cada uma das torres cintilam em matizes diferentes que depois convergem para a cúpula do santuário e se polarizam num branco imaculado, que revitaliza e sublima o energismo das criaturas que se encontram presentes no interior do templo. Vamos agora à próxima pergunta, ainda desse capítulo 21. Embora estejamos gratos pela vossos esforços em descrever-nos a vossa moradia espiritual, gostaríamos que nos explicasseis melhor essa relação que existe entre os espíritos e as coisas do mundo astral, a que vos referistes antes. Atangildo responde. Aí, no caso, é a que vós referistes antes. Eu falei vos, né? Está errado. Atanagildo, como exemplo dessa... Atanagildo respondendo agora, né? Como exemplo dessa vivíssima relação entre as coisas e os seres aqui, narrar-vos-ei, eles usam uns verbos, né, que não é mais comum, mas esse livro é de 1957. O que acontece num dos vastos pavilhões destinados exclusivamente às crianças e que fica situado entre caprichosos canteiros de flores, no centro de um dos bosques refrescante. Qual deveria ser a relação fundamental psíquica entre as cantigas e as danças infantis desses agrupamentos de crianças e os bosques, e o bosque e as flores dos jardins adjacentes? Isso é uma interrogação que ele mesmo está se fazendo, né? Eu vou beber um golinho de chá aqui, porque minha garganta é muito frágil, tem que estar sempre molhando ela. Para os técnicos daqui, o que mais lhe interessava era encontrar o diapasão capaz de identificar a alegria miúda e o dinamismo festivo, a inocência e a espontaneidade dos perquerruchos ou pequenuchos. Então, para estabelecer esse laço psíquico ou diapasão espiritual, os responsáveis organizaram um cenário de acordo com as manifestações psicológicas das crianças, que não deveis confundir com os tradicionais ambientes infantis muito comuns na Terra e que só lhes visam o nível mental. Aqui no plano espiritual é coisa muito mais complexa, né? Tudo aqui se ajusta, perdão, tudo aqui se ajusta no diapasão emotivo, mental e espiritual dos pequeninos. As flores dos canteiros são miúdas, álacres, movem-se fácil e agarridamente sob a brisa mais suave. Os arbustos em torno também são pequenos, farfalham facilmente e exalam um perfume que lembra a fragrância das roupas das crianças sadias, limpas e perfumadas. Para que as crianças não se divirtam junto a um lago sereno, amplo, mas impróprio, devido a ter o aspecto grave das coisas adultas, não se afinando ao toque buliçoso infantil, existe em torno dos mesmos lagos pequeninos regatos que saltitam
de pedras em pedras leves e espontâneos, lançando sons agudos e cristalinos, que se casam admiravelmente às exclamações ruidosas da poetizada, ou melhor, da petizada, né? Estou falando, se referindo às crianças. Os edifícios em que vivem as crianças são pavilhões rendilhados de ornamentos inquietos e ricos de cores que parecem associar-se aos movimentos infantis, pois em face da natureza cristalina ou etérea da substância astral de nossa moradia, formam-se um amálgama policrômico que a tudo fertiliza e anima sob a mesma disposição festiva. A irradiação dos regatos casa-se ao ar de travessura dos arvoredos buliçosos e a policromia das flores. Aviva-se, então, a figura central do pavilhão e os jatos de luz colorida convergem para os arbustos dos pequeninos que, na fartura dessas cores luminescentes, entregam-se à mais encantadora ciranda no mundo espiritual. Vamos, então, à próxima pergunta. Quereis dizer que as coisas que cercam as crianças nesse ambiente astral são dotadas de uma vida própria? Não é assim? Responde Atanagildo. Embora não vos seja compreensível esse fenômeno, por ser próprio das nossas condições vibratórias, os cenários e as coisas aqui está, que compõem, né, tornam-se essencialmente comunicativos aos brinquedos e ao júbilo das crianças, pois as cores se avivam ou se acautelam, os sons se aguçam ou se aquietam, refletindo na magia dos fluidos astrais, as próprias emoções e a traquinagem da petizada. As crianças, né? Eu mesmo não tardei em aprender a ler, naquela linguagem de cores, luzes e sons, em admirável efervescência, toda a gama de emoções que vai pela alma infantil. Sob essa mesma disposição vibratória, seguem-se outros tipos de relações psíquicas ou de psicologia espiritual em perfeita sintonia com os demais setores de educação, trabalho, diversão e devoção na metrópole do Grande Coração. Então vamos encerrando aqui o capítulo 21.